Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, vamos resolver a questão 6 do capítulo 6 do livro de Física 1 do Elou, Gualter e Newton, que diz a questão: sobre um piso horizontal repousa uma caixa de massa 2 vezes 10 na 2 kg. Um homem a empurra, aplicando-lhe uma força paralela ao piso, conforme indica o esquema abaixo. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o piso é 0,1. E no local, a aceleração da gravidade G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a intensidade da força com que o homem deve empurrar a caixa para colocá-la na iminência de movimento. E B, a intensidade da força de atrito que se exerce sobre a caixa quando o homem a empurra com 50 newtons. Bom, o que temos nessa situação? Temos aqui a caixa, né? Vamos dar uma desenhada. E essa caixa, ela, né? Então, está sobre um plano. E ela está sofrendo basicamente 4 forças. É bastante coisa. Vamos lá. A força peso, que puxa a caixa para baixo. A força normal, realizada pelo piso sobre a caixa, né? A força que o homem exerce sobre a caixa e a força de atrito estático, né? Já que a caixa está em repouso, certo? Bom, e daí a gente vai ter que calcular a força com que o homem a força que o homem precisa realizar para colocar a caixa na iminência de movimento. O que significa colocar na iminência de movimento? Significa que vai ter que ser exatamente a força máxima de atrito que pode ser exercida pelo atrito estático, certo? Então é aquela força que iguala a força de atrito estático máxima e que qualquer ventinho, né, qualquer coisinha que empurrar a caixa vai fazer ela entrar em movimento. Então, basicamente, a gente precisa descobrir quanto que vale a força de atrito estático máximo, certo? E esse vai ser o valor da força necessária para colocar o corpo na iminência de movimento. Como é que a gente calcula a força de atrito estático máxima? Força de atrito estático máxima vale μ estático vezes a força normal. Nesse caso, plano horizontal, não tem nenhuma força vertical agindo sobre a caixa além da força peso. Então, nesse caso, a força normal é igual ao peso do objeto, que é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, quanto que vale a força de atrito estático máxima? Né? Força de atrito estático máxima vale μ estático vezes a massa vezes G. E agora podemos substituir os valores. Quanto que vale o μ estático? 0,1. Quanto que vale a massa? 2 vezes 10 na 2 quilogramas. Quanto que vale o G? 10 metros por segundo ao quadrado. E olhem que beleza. 10 vezes 0,1 dá 1. Então, isso aqui fica 2 vezes 10 na 2 newtons. O famoso, 10 na 2 é 100, então 200 newtons, certo? Então, quando o homem fizer uma força de 200 newtons, ele vai igualar a força de atrito estático máxima que o corpo pode sofrer e colocar o corpo na iminência do movimento. Então, aqui, a resposta é 200 newtons. E pergunta B, a intensidade da força de atrito que se exerce sobre a caixa quando o homem a empurra com 50 newtons. E daí a gente tem que lembrar, né, a força de atrito estático, ela vai ter diferentes valores dependendo das forças que estão agindo sobre o corpo. Então, nesse caso, a única força que vai tentar colocar o corpo em movimento
seria a força F, que vale 50 newtons. Como a caixa vai permanecer parada, isso significa que a força de atrito estático também vai valer 50 newtons. Então, qual que é a força de atrito que você exerce sobre a caixa quando o homem empurra com 50 newtons? A resposta é: a força de atrito estático vai valer 50 newtons, né? Sempre lembrando essa ideia de que a força de atrito estático, ela varia de valor dependendo das forças ali que estão atuando no corpo. Então é isso. Aí resolvida essa questão. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.